Bom, pessoal, temos agora uma questão cujo cenário de fundo é a ondulatória, porém não é necessário que a gente domine o tema fisicamente falando, basta apenas que a gente saiba fazer uma interpretação legal do gráfico. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, em decibéis, da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias. As distâncias são de 3, 25, 51 e 60 milímetros. Se a gente olha para a figura 1, realmente, a gente vê que a gente tem aqui 4 curvas distintas e cada curva está associada a uma distância diferente. É como se a gente tivesse 4 gráficos diferentes e a gente juntasse em um só. Essa seria a figura 1. Então, realmente, a gente vê que aqui na vertical a gente tem a variação da intensidade sonora, medida em decibéis, e aqui no eixo horizontal a gente tem a variação da frequência em hertz. É importante que você saiba analisar essa variação horizontal, beleza? Por exemplo, aqui é 20 Hz, aqui são 50 Hz, 100 Hz. E veja que aqui, ó, entre 100 e 1000, a gente vai variando de centena. Então aqui 200 Hz, 300 Hz, 400 e assim por diante. Entre 1000 e 10.000, a gente vai variando de milhar. Então aqui 2.000, 3.000 Hz, 4.000 Hz e assim por diante. Você entendeu a jogada, né? Então agora a gente pode prosseguir com o enunciado. Então vejamos. Opa, foi Ctrl Z demais, ok? A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Então aqui a figura 2 a gente tem diversas faixas e cada faixa é delimitada por uma frequência inferior e uma frequência superior. Por exemplo, aqui na faixa grave a gente vai de 63 Hz, que é o limite inferior, até 250 Hz, que é o limite superior, ok? Se a gente pega, por exemplo, aqui a faixa média-alta, então a gente vai de 2,5 kHz até 5 kHz. Lembrando que cada quilo equivale a 1000 Hz, né? Então aqui a gente ficaria com 2,5 vezes 1000, que dá 2.500 Hz, e aqui 5 vezes 1000, que dá 5.000 Hz, ok? Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então, beleza, eu quero ver o que acontece com a intensidade sonora à medida que a gente aumenta a distância, beleza? Para isso, a gente vai analisar uma alternativa de cada vez, ok? Então, a letra A diz assim: a intensidade sonora aumenta na faixa das frequências médias. As frequências médias, de acordo com a figura 2, elas estão entre 640 Hz e 2,5 kHz, também conhecido como 2.500 Hz, ok? Vejamos como é que a gente encontra isso aqui na figura 1. Primeiro a gente tem 640 Hz. O 600 está aqui, então o 640 ele está mais ou menos aqui, beleza? E ele vai até 2.500 Hz. Aqui a gente tem 2.000, aqui a gente tem 3.000 e aqui o 2.500 ele está meio que na metade. Finja que eu desenhei a metade perfeita, simétrica aqui entre 2 e 3, tranquilo? Então, se a gente olhar esse intervalo, olha, o que é que acontece? A gente vê que aqui nos 2.500 o negócio meio que começa a virar uma coisa só, né? Mas antes disso, a partir dos 640, que é o que a gente quer, a gente percebe que a gente tinha curvas distintas. E o que é que acontece? Você pode até pensar, essas curvas elas diminuem por um certo tempo, depois elas crescem, mas não é isso que a gente quer ver. A gente quer comparar uma curva com a outra. Por exemplo, em qualquer ponto que eu pegue aqui, da curva de 3 milímetros, eu tenho valores maiores do que a curva de 25 milímetros. E, por consequência, eu tenho valores maiores do que as de 51 e eu tenho valores maiores do que as de 60 milímetros. Então, se a gente vai aumentando a distância, ou seja, de 3 para 25, de 25 para 51, de 51 para 60, se eu aumento a distância, eu estou pegando valores menores da intensidade sonora. Então, ela não aumenta, ela diminui, tranquilo? Essa letra A está mais falsa que uma nota de R$7, beleza? A letra B diz que a intensidade sonora diminui na faixa das frequências agudas. As frequências agudas, de acordo com a figura 2, elas estão entre 5 kHz e 20 kHz, ou seja,
5.000 Hz e 20.000 Hz. Se a gente olha no gráfico, ó, aqui os 5.000 Hz até os 20.000 Hz, a gente vê que a gente não tem mais curvas distintas. Então, fisicamente falando, é como se elas se comportassem de uma maneira só. Ou seja, a distância não vai mais importar, beleza? Em termos de intensidade sonora, a frequência não vai mais diferenciar uma onda da outra, ok? Então, essa letra B, ela também está falsa, porque ela nem diminui e nem aumenta, porque a curva é uma só, então não tem como eu comparar uma curva com a outra, se elas são uma só, beleza? Então, a letra B também está falsa, belezinha? A letra C diz o seguinte: diminui na faixa das frequências graves. Beleza, bora identificar aqui quais são as frequências graves na figura 2. Elas começam aqui em 63 Hz e elas vão até 250 Hz. Aqui no gráfico, ó, o 63 está mais ou menos aqui, não espere uma geometria muito boa, e os 250 estão entre 200 e 300, finja que a metade está aqui, ok? Se a gente pegar aqui esse intervalo e olhar para as curvas aqui em cima, o que é que acontece? Se eu pegar um valor aqui da de 3, ele sempre vai ser maior do que um valor da de 25, que vai ser maior do que um valor da 51, que vai ser maior do que um valor do de 60 milímetros, ok? Então, se eu aumento a distância, ou seja, se eu salto de uma curva para outra, eu estou pegando valores menores também de intensidade sonora. Então, realmente, a letra C está correta, a letra C de cirrose. A intensidade sonora diminui na faixa das frequências graves, porque estou relacionado com o aumento da distância do microfone ao alto-falante. Vamos analisar as outras só para que a gente fique com o desencargo de consciência. A letra D diz que a intensidade sonora aumenta na faixa das frequências médias altas. As médias altas elas estão entre 2.500 Hz e 5.000 Hz. A de 2.500 a gente já tinha feito análise, né? Foi a partir daqui. E até 5.000 Hz é aqui, que era a laranja previamente, né? A gente vê que essas curvas, elas se comportam como uma só. Então, mais uma vez, a gente não consegue diferenciar uma da outra. Significa dizer que a distância não mais importa nessa análise, né, da variação da intensidade sonora. Então, não tenho como comparar, porque aqui a gente vê que elas se comportam de uma maneira única, ok? Então, nem diminui de uma curva para outra, nem aumenta de uma curva para outra, porque é só uma curva, não tem várias curvas para a gente analisar de novo. Então, a letra D também está falsa. E a letra E, ela diz para a gente que aumenta na faixa das frequências médias baixas. As médias baixas vão de 250 Hz até 640 Hz. Nesse intervalo que a gente pode pegar aqui, né? A gente já tinha visto esses pontos, 250 Hz até 640 Hz, está mais ou menos aqui. Se eu pego uma intensidade sonora aqui respectiva à curva de 3 milímetros, ela é maior do que a de 25 milímetros, que é maior do que a de 51, que é maior do que a de 60. Se a gente vai aumentando as distâncias, a gente tem diminuição na intensidade sonora. Aqui fala que é aumento, então está falso. Então, nossa resposta realmente é a letra C de cirrose, sem medo de sermos felizes. Ok, pessoal? Até a próxima.